Todo mundo sabe que os transformadores operam em paralelo, mas você sabe quais são as condições que esses transformadores precisam atender para operar dessa forma? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SE em Foco. O meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar sobre paralelismo de transformadores. A gente vai ver o que é necessário para colocar esses transformadores em paralelo, quais são as condições necessárias para que isso aconteça e quais são as condições de otimização, que vão melhorar essa forma de distribuição dos transformadores. Eu queria que vocês se inscrevessem aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Também segue a gente no Instagram, a gente tem deixado um conteúdo bastante interessante lá também. Estou sempre respondendo perguntas dos seguidores lá no Instagram. E também não deixa de curtir esse vídeo, eu sempre esqueço de pedir para vocês curtir e muitas vezes vocês acabam não curtindo. Então já curte esse vídeo aí, não avança ainda, curte esse vídeo para que a gente possa agora começar o vídeo e falar sobre as condições de paralelismo de transformadores. Então, bora pro vídeo. Então, começando o vídeo aqui com essa camisa bonita em clima de São João. Afinal de contas, hoje é 23 de junho, véspera de São João. A gente vai falar do paralelismo de transformadores. Primeiramente, por que os transformadores são colocados em paralelo, Vamos começar entendendo aqui de uma vez por todas por que o transformador é colocado em paralelo. Afinal de contas, a gente sempre vê toda subestação, você nunca tem um transformador, mas por que isso acontece? Então vamos lá, a primeira razão que um transformador é colocado em paralelo é para que essa potência do transformador ela possa ser dividida em mais equipamentos. Primeiro, pelo tamanho, afinal de contas, um transformador, a gente viu em outros vídeos aqui, um transformador com a potência muito elevada e com a tensão muito elevada, ele tende a ter um tamanho muito grande. E o tamanho muito grande acaba atrapalhando muitas vezes aí o seu projeto, o seu empreendimento de uma forma geral, porque o equipamento muito grande, ele acaba que ocupa muito espaço, você tem que modificar o arranjo muitas vezes, a base do equipamento acaba que tem que ser muito reforçada, o transporte do equipamento também acaba por ser muito caro, afinal de contas você está transportando um equipamento imenso. Então essa é a primeira razão que a gente fraciona essa potência do transformador, Você tem uma instalação que precisa ali, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 MVA, você distribui ali em 2 ou 3 transformadores, cada um com uma determinada potência, para que você possa ter essa distribuição e essa diminuição no tamanho do equipamento, e por consequência você tem uma diminuição do custo global ali que envolve o equipamento. O segundo ponto é a questão da confiabilidade, Você colocar um único equipamento para suprir uma instalação, você está sujeito a um risco muito alto, porque por mais que o transformador seja um equipamento robusto, um equipamento bastante confiável, um equipamento que dificilmente dá problema, um transformador de boa qualidade dificilmente vai dar problema, mas quando der problema você vai perder a sua instalação, porque o transformador é aquela interface entre o sistema de alta tensão e o sistema de baixa tensão. Se esse transformador dá problema, você tem toda a sua carga ali interrompida em função disso. Então essa questão da confiabilidade, você diminuir o risco em cima da sua instalação e aumentar a confiabilidade, você aumentar a confiança ali, a continuidade da sua instalação no momento que aconteça uma falha, Então, no momento que acontecer uma falha, se você ao invés de ter um transformador, você tem 2 ou 3, no momento que você perder um transformador, dificilmente você vai perder todos os transformadores de uma vez, a não ser que aconteça uma catástrofe na sua instalação, mas normalmente você vai perder um transformador, dependendo do seu dimensionamento, aqueles outros 2 transformadores ou um transformador que ficou, ele pode até suprir a sua carga inteira. Então você perdeu um transformador, você teve uma perturbação momentânea na sua carga, mas você consegue rapidamente estabelecer aquilo, isolar aquele transformador, tirar ele para fazer a manutenção, e aí você continua com o fornecimento de energia, você continua ali atendendo a sua carga. E mais uma razão para você utilizar transformadores em paralelo é a facilidade de manutenção, muito pelo que a gente acabou de falar aqui, Quando você coloca vários transformadores em paralelo, você divide os riscos, você dá uma maior confiabilidade à instalação e também uma maior flexibilidade para que você possa operar aquela instalação. Então imagina que você tenha um problema em um dos transformadores, Por exemplo, 3 transformadores você tem em paralelo, você perde um transformador, basta você fazer algumas manobras ali, bater umas chaves, um jogo de disjuntores ali, você faz umas manobras e consegue tirar aquele equipamento, que está com problema, para levar para fazer manutenção, seja internamente, seja numa oficina, com a outra empresa especializada, mas você consegue tirar aquilo ali tranquilamente para fazer a manutenção enquanto a sua instalação continua operando junto com os outros transformadores. E quais são as condições para que você consiga colocar transformadores em paralelo?
A primeira condição é que esses transformadores tenham a mesma relação de transformação, ou seja, você tem uma barra ali no primário, onde vão estar ligados os primários dos transformadores, né, as buchas do circuito primário de cada transformador, e você tem uma outra barra ali no circuito secundário, né? Por exemplo, 13.8 no primário, 380 no secundário, e você tem que ter os transformadores ligados nessa tensão. Imagina que você tem um transformador com a tensão 13.8 no primário e 440, como acontece em algumas instalações, e você coloca esses dois transformadores em paralelo. O que é que vai acontecer? Um transformador vai pegar o 13.8 e vai jogar 380 no secundário, o outro transformador vai pegar 13.8 e vai jogar 440. Então você cria uma diferença de potencial na barra secundária. E quando você tem uma diferença de potencial e um circuito fechado, que é o barramento e os enrolamentos do transformador, então você vai ter uma corrente circulando. Essa corrente, obviamente, é uma corrente indesejada, porque é uma corrente inútil para o sistema, porque ela vai ficar presa nesse looping, tá? Vai ficar passando pelos enrolamentos, entre o barramento e também pelos transformadores. Então essa corrente ela vai ficar girando ali. E qual é a função dessa corrente? Para o sistema, né, para a carga que está sendo alimentada, nenhum. Mas para o transformador, ela vai causar um sobreaquecimento, né? Você vai ter a corrente que atende o sistema de fato saindo ali, né? E também vai ter essa corrente de circulação. Então isso aí vai gerar um sobreaquecimento. Consequentemente, você vai perder um pouco da capacidade daquele transformador, né, dos transformadores em paralelo, que poderia ser, por exemplo, 10 MVA. Você não vai poder colocar 10 MVA, porque senão ele vai acabar aquecendo além do que deveria, né, por causa dessa corrente de circulação. Além da tensão, ela também não vai estabilizar ali em 380, tá? Ela vai ficar flutuando ali, né, vai acabar atingindo provavelmente um valor intermediário entre o 380 e o 440, tá? Você não vai ter essa tensão fixada em 380, que deveria ser, por exemplo, a alimentação da sua instalação. E a segunda condição necessária é que os transformadores tenham a mesma defasagem angular ou pelo menos estejam no mesmo grupo de ligação. O grupo de ligação, pessoal, dos transformadores é aquilo que a gente chama de transformador ser ligado DYN1, DNY1 também, DYN3, tá? Isso é o que a gente chama de grupo de ligação. Então, os transformadores, é preferível, né, que os transformadores tenham a mesma defasagem angular exatamente, ou seja, o transformador seja DYN1 e o outro também seja DYN1, mas às vezes eles podem estar no mesmo grupo de ligação, porque quando eles estão no mesmo grupo de ligação, é possível fazer com que essas ligações gerem a mesma defasagem angular na saída, tá? Então, às vezes um transformador DYN1, ele tem uma correspondência com outro grupo de ligação, isso a gente vai falar em outro vídeo, tá? Isso aí vai ser objeto de um outro vídeo, que é um tema muito interessante, que vale a pena a gente explorar isso um pouco mais. Então é interessante que o transformador tenha a mesma defasagem angular, porque embora normalmente o que a gente analise seja a tensão, né, que é o que a gente acabou de falar na primeira condição, o módulo da tensão, e quando você tem tensões diferentes, você tem uma corrente circulando desde que você tenha um circuito fechado. Mas quando a gente analisa no sistema elétrico de potência, a gente faz estudos de fluxo de potência, muitas vezes a gente tem no sistema ali de 69 kV ou 230 kV, por exemplo, você tem sistema ali com várias barras que tem a tensão 230 kV, e como é que essa potência flui pelo sistema, né? Como é que essa corrente circula pelo sistema? Isso pela defasagem angular, tá? Você tem a mesma tensão em módulo, tá? 230 em uma barra, 230 em outra barra, mas pela defasagem angular das duas barras você tem a circulação do fluxo de potência, você tem o fluxo de potência fluindo de uma barra para outra, da barra A para a barra B. Então, quanto maior essa defasagem angular, maior essa circulação de potência, né? Esse fluxo de potência pela linha de transmissão e pelo sistema elétrico de potência. Então, quando você coloca ali dois transformadores em paralelo que tenham defasagens angulares diferentes, você cria mais uma vez um caminho ali para a circulação de potência. E essa circulação de corrente que vai fluir ali no secundário do transformador e no barramento da subestação é muito mais intensa do que na condição anterior, onde você tem diferença entre os módulos da tensão. Essa diferença entre os ângulos dos transformadores, eles geram uma corrente da ordem de correntes de curto-circuito. Então isso aí muito provavelmente vai atuar a proteção ou pode vir até a queimar o transformador, e o transformador não vai conseguir de forma alguma operar com defasagens angulares diferentes. Então, sempre que você for colocar transformadores em paralelo, é preferível que você utilize transformadores com a mesma defasagem angular ou pelo menos do mesmo grupo de ligação. Então, essas foram as condições necessárias ou fundamentais para que os transformadores possam operar em paralelo, e as condições de otimização são que os transformadores envolvidos tenham a mesma potência nominal e também
a mesma impedância percentual. Isso para que a potência, a corrente ali do sistema, ela possa se distribuir o mais uniforme possível. É possível colocar transformadores em paralelo com potências diferentes? Então vamos analisar aqui. A gente tem basicamente um sistema em paralelo, ou seja, a gente tem duas impedâncias ali em paralelo, então a gente tem um divisor de corrente. E essa corrente ela vai se dividir de forma proporcional, inversamente proporcional às impedâncias que ali estão. Então se a gente tem impedâncias iguais no ramo A e no ramo B, ou no ramo 1 e no ramo 2, se a gente tem impedâncias iguais, a gente tem correntes iguais fluindo por essas impedâncias. Então é por isso que é interessante colocar transformadores com mesma impedância e também mesma potência. Se a gente tem impedâncias diferentes naquele sistema, a gente vai ter correntes diferentes também passando ali pelos transformadores. Então você vai ter uma corrente maior em um ramo e uma corrente menor no outro ramo. Então você precisa considerar essa diferença de corrente que vai estar passando entre os transformadores na sua potência nominal. Então um transformador que tenha uma maior potência nominal, ele pode ter uma impedância um pouco menor porque ele suporta ali uma corrente maior. Mas se você coloca ali um transformador que tem uma potência baixa, você não pode colocar uma impedância também tão baixa. Por quê? Porque aquela corrente que vai passar no transformador, o fluxo de potência que vai fluir entre os enrolamentos do transformador, ele vai acabar sendo elevado. E se o transformador não tem uma capacidade adequada, ele vai queimar, Então essa condição de você colocar ali potências iguais e também impedâncias iguais é uma condição de otimização, porque você consegue aproveitar melhor o sistema, mas não necessariamente você precisa fazer isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vocês sabem exatamente quais são as condições que precisam ser satisfeitas para que os transformadores possam operar em paralelo. Então, acho que eu mereço uma curtida, Eu sempre esqueço de pedir para vocês curtirem esse vídeo. Então, já curta esse vídeo aí. Isso é muito importante que vocês curtam esse vídeo para que o YouTube possa entender que esse vídeo é interessante, que ele possa levar isso para mais pessoas. Se inscreve aí no canal para você receber mais dicas como essa. Eu venho tentando trazer um conteúdo interessante para você, um conteúdo que você possa aproveitar na sua vida profissional. Então se você tem gostado desse conteúdo, se inscreve aí no canal para você continuar acompanhando. Também segue a gente no Instagram, Eu venho sempre respondendo os seguidores lá no Instagram, sempre estou por lá respondendo perguntas. Então se você quer mandar alguma dúvida, estou sempre fazendo uma caixinha de resposta, você manda sua dúvida para a gente que a gente responde para você, beleza? Então segue a gente no Instagram também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, um bom São João a todos também, que vocês possam aproveitar isso da melhor forma possível, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.